Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O nosso tema hoje é como será o fim dos perversos. Fique conosco até o final que você irá edificar muito na sua vida. O que diz a Bíblia sobre o fim dos homens perversos, os filhos da perdição? Esta é uma pergunta que muita gente não sabe responder, porque muitos gostariam de saber a resposta. E é por isso que hoje eu vou tirar a sua dúvida e mostrar para você a verdade. Fique conosco até o final que você irá entender melhor. E para começar, veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, meu amigo, aqui está escrito lago de fogo. E lago de fogo é a segunda morte. E João usava uma força de expressão se referindo à segunda morte como lago de fogo, que na verdade era a morte eterna, morrer para sempre. Os filhos da perdição morrem para sempre. Veja o que diz o versículo 15. Diz o seguinte: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o que você precisa saber? Que através deste versículo, foi aí que a Igreja Católica entrou com uma ficção mal explicada, dizendo que as pessoas serão lançadas no inferno, terão um sofrimento eterno. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. A pessoa precisa primeiramente entender o significado da palavra inferno. A palavra inferno significa Hades, sepultura. Essas três palavras, inferno, Hades e sepultura, significa a mesma coisa. Era o lugar que as pessoas eram lançadas quando morriam, naquela época. E hoje é a mesma coisa, não mudou nada. A sepultura é o inferno. E o lago de fogo que as pessoas dizem que serão lançadas as pessoas más quando morrerem, não é fogo em si. O que a Igreja Católica e todo o sistema religioso diz a respeito do inferno não tem fundamento algum, pois o inferno e o Hades significa sepultura, e lago de fogo significa morte eterna, a segunda morte. Isso quer dizer que quem não está inscrito no livro da vida não serão ressuscitados. Quando morrer, morrerão uma vez só e para sempre. Mas quem estiver inscrito no livro da vida não terão a segunda morte, pois serão ressuscitados e o seu espírito volta para Deus. Mas os filhos da ira, filhos da perdição, que são os homens maus, não serão ressuscitados. Quando morrer, morrerão uma vez só e para sempre. Veja o que diz Mateus 25:30. Diz o seguinte: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Veja também o que está escrito em Mateus 25:41, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno que Cristo se refere neste versículo é a segunda morte. E malditos são os filhos da perdição, pessoas más. E diabo significa opositor, todo aquele que se opõe a Deus e é contra a verdade. E a palavra anjo significa mensageiro. E o mensageiro pode ser tanto para o bem como para o mal. Mas os anjos que se refere neste versículo
são homens de carne e osso, anjos maus, da descendência de Caim, filhos da perdição desde a criação do homem. Veja isso em João 8,44, que diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque ele prefere mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Neste versículo fica bem claro que os filhos da perdição, que são os filhos do diabo, ou seja, opositor, homicida, na verdade são descendentes de Caim e mensageiro do mal. E hoje eles ainda estão por aí, atuando, fazendo a vontade do Pai, que é o diabo. Eles são anjos do mal, que significa mensageiro, que leva avante os desejos malignos da carne. Jesus, quando dizia fogo eterno, lago de fogo, ele fazia uma alusão à morte eterna, morrer para sempre, que é a segunda morte. Era uma força de expressão usada pelos judeus. Não era um fogo real. Era o castigo que duraria para sempre. Pois para essa pessoa não haveria salvação da alma. A morte era para sempre. Saiba que a palavra fogo na Bíblia significa juízo, condenação eterna. Veja o que está escrito em Judas 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então veja neste versículo que diz que a prática do mal sofre a pena do fogo eterno, mas os eleitos de Deus, que têm o batismo do Espírito Santo, voltam para Deus, ou seja, voltam para o céu, onde é a sua pátria. Veja Lucas 3,16, o que diz: Respondeu João a todos, dizendo: Eu na verdade vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Entenda o que João dizia. Você percebe que os escolhidos de Deus são batizados no Espírito Santo e os filhos da perdição são batizados em fogo. Mas que fogo é esse? O fogo que João se refere aqui é morte eterna, juízo final. E esta morte eterna é para sempre, como está escrito em Judas 1,7. Portanto, este é o fim dos perversos, o lago de fogo, ou seja, a morte eterna. Pois os filhos da perdição não estão inscritos no livro da vida, por isso eles deixarão de existir. Porque eles, sem o Espírito de Deus, são homens que planejam e executam o mal, não têm temor a Deus e sentem prazer pelas obras malignas da carne. É o que diz Judas capítulo 1, versículo 12. Veja, estes são os escolhidos em vossos agapés, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos, são árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Veja que neste versículo resume tudo a respeito dos homens da perdição. Aqui mostra claramente quem são eles. E saiba que o fim deles é
o fogo eterno, o lago de fogo, eles morrerão para sempre. Não terão a vida eterna. Creio que hoje você foi muito edificado ouvindo este vídeo. Portanto, eu peço a você que leiam o livro de Judas, capítulo 1, do 12 ao 19, que você entenderá bem melhor sobre tudo o que estou falando. Mas para finalizar, eu vou ler o versículo 19 para um melhor entendimento do tema de hoje. Veja o que diz Judas 1,19. Estes são os que causam divisões. São sensuais e não têm o Espírito. Então saiba, meu amigo, que esse tipo de pessoa não são escolhidos de Deus, pois o Espírito de Deus não habita neles. Por isso seu fim é o lago de fogo, a segunda morte, que é a morte eterna. Eles deixarão de existir porque não têm prazer nas coisas de Deus. Não tem temor a Deus e nem ama o seu próximo. Pois são nuvens sem águas, árvores sem folhas e sem fruto, pessoas que nasceram para o mal. Portanto, o fim deles é o lago de fogo, a segunda morte. Por hoje é só. E para encerrar, fica aqui o meu abraço. E eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Muito obrigado e fiquem com Deus.